O nome Brasil surge na geografia do mundo 150 anos antes de o nosso país ser descoberto pelos portugueses. Nas mais antigas cartas geográficas conhecidas da Idade Média, vê-se sempre em alguma parte do Oceano Atlântico uma ilha com o nome de Brasil, Brasil ou Berzil. O portulano ou mapa Médici traz essa ilha diante das costas da Península Ibérica com a legenda Ínsula de Brasil. Ele data de 1351. O mapa mundi catalão anônimo da Biblioteca Pública de Modena, na Itália, mostra na altura da Irlanda a ilha Brasil. Os sábios Poe e Longina minuciosamente o estudaram e calcularam que data de 1350. São estes dois os documentos cartográficos mais antigos em que aparecem as formas Brasil e Brasil da palavra Brasil. O mapa chamado de Pisignano ou Psigani, datado de 1367, registra a mesma ilha com este letreiro de leitura incerta, devido à obscuridade e velhice da escrita Isola de Maiotlas. Sim de Brasir. O sim é, sem dúvida, o civilatino, Isola de Maiotlas ou de Brasir, mas que vem a ser Maiotlas. Como em mapas posteriores se ache a fórmula, Insula Montonis ou Maltonicene de Brasir, é quase certo tratar-se ali da mesma coisa. Então, teríamos, traduzindo esse latim bárbaro, Ilha dos Carneiros ou do Brasil. A Ilha dos Carneiros, Montanos, Maltonis e Montonis, era uma ilha lendária que se dizia ter sido achada por São Brandão na sua viagem pelo oceano, em busca do paraíso. Outro mapa italiano, o denominado Soleri, apontava em 1387 a ilha de Brasir. O mapa do geógrafo Andrea Bianco, conservado na Biblioteca Municipal de S. Marcos, em Veneza, que deve datar de 1435 ou 1439, mais de meio século antes do descobrimento de Pedro Álvares Cabral, mostra na extremidade ocidental do Atlântico a ilha do Brasil. A famosa Poma ou Globo de Berlim, feito na Alemanha em 1492, ano do descobrimento da América, inclui a Ilha Brasil. Ela ainda aparece, com este mesmo nome e com um rio que a divide pelo meio, nos mapas valencianos ou catalães de João Ortiz, os quais devem ter sido traçados ali pelos anos de 1496 e os próximos seguintes. Existem afinal os velhos mapas de F.R.A. Mauro, de Gracioso Benincasa de Ancona e o da Biblioteca Nacional de Paris, N. 1710 da coleção italiana, que registram, sendo todos do fim do século XV, anteriores, portanto, a vinda dos portugueses ao nosso país, a Isola del Brasil ou a Isola de Brasil. A tradição cartográfica dessa ilha Brasil vem de tão longe e se acha tão arraigada que ela continua a aparecer, mesmo depois do achado de nossa pátria. Segundo o depoimento da carta de Pero Vaz de Caminha, Cabral deu ao país, ao encontrá-lo, o nome de Terra da Vera Cruz, logo mudado em Terra de Santa Cruz. Todavia, já em 1503, menos de 3 anos após o descobrimento, o nome Brasil fizera com que esse se apagasse e estava vulgarizado. Então, somente começava a exploração do chamado pau-brasil nas suas costas. A influência dessa exploração não poderia ser já tão grande que provocasse tão rápida mudança de nome. Outra causa devia ter concorrido e essa fora a existência anterior do nome, que documentadamente comprovamos. Nos mapas posteriores ao descobrimento do Brasil, como dissemos, continua-se a ver a tal ilha com seu nome, embora nem sempre corretamente escrito, no Atlas de Ramuseu de 1556, no da Biblioteca de Montpellier, nos de Ortelius e de Marquetar de 1569, no Veneziano de Coronelli, de 1696. Na abalizada opinião do historiador Robert Saldi, tão bem informado sobre as coisas de nossa terra, o nome Brasil pegou mais facilmente por já terem os geógrafos antes o posto em voga. Essa voga era o resultado de uma antiquíssima lenda sobre a existência de uma terra afortunada, abençoada e feliz do lado do ocidente, lenda que se misturara, como muitas outras, à geografia dos antigos.
Os redondos chamavam a essa terra o Tlaracuru, país de sol, com areias de ouro e prata. Os egípcios denominavam Elo ou Elotep, onde a vida era deliciosa. Os gregos acreditavam no Elísio, nas Hespérides, cobertas de frutos de ouro, na risonha Merópida, na ilha dos bem-aventurados de Píndaro, nas Macaria, todas ao poente da Europa. Os romanos falavam da Eritia feliz de Pomponius Mela e das Ilhas Afortunadas, que alguns identificam com as Canárias. A Idade Média continuou o pensamento da mesma tradição, semeando no Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico, para o oeste, a Grande Irlanda, ou Ilha da Eterna Juventude dos Irlandeses, a Ima de São Macuto, a Isola de Laventia, a Vinlândia à Boa, das sagas ou poemas noruegueses, a Ínsula Deliciosa de Mernok, a Ilha de São Brandão, na qual os bretões punham a entrada do paraíso e, finalmente, a Ilha da Felicidade, a Terra da Promissão, que os celtas apelidavam na sua língua ora Rai Bresaio, ora Zero Brasil. Nome derivado da raiz Bres, que significa boa sorte, prosperidade, felicidade. Um dos primeiros documentos escritos sobre o descobrimento do Brasil comprova a existência cartográfica anterior desse nome. Como se sabe, quando Pedro Álvares Cabral chegou à costa brasileira, em abril de 1500, esteve alguns dias ancorado na Baía Cabralha. Dali foram escritas sobre o importante acontecimento duas cartas a El Rei de Manuel, o Venturoso, de Portugal. A mais conhecida e citada é a do escrivão Pero Vaz de Caminha, verdadeira reportagem ou crônica sobre a navegação, a terra, as gentes, seus usos e as cerimônias da posse e das duas missas. A segunda, pouco falada, é mais sintética e de caráter científico, sobre a posição geográfica da Terra e das estrelas que dela se avistam. Escreveu-a de 28 de abril a 1 grau de maio, quando a datou. Mestre João Feras, bacharel em Artes e Medicina, cirurgião de El Rei, nascido na Galiza, tradutor da geografia de Pomponius Mela, físico e astrônomo. No segundo tópico da missiva, referindo-se à posição da terra de Vera Cruz no planisfério, diz textualmente Mestre João. Traduzindo-se este texto quinhentista para a linguagem vulgar, temos o seguinte: quanto à situação desta terra, mande Vossa Alteza buscar um mapa mundi que possui Pero Vaz Bissagudo e por ele poderá Vossa Alteza ver a posição desta terra. O mapa mundi não certifica ser ela habitada ou não. É um mapa mundi antigo e nele Vossa Alteza também achará traçada a costa da mina. Nada mais claro. Havia, pois, em Portugal, antes de ser descoberto o Brasil, em mãos do conhecido piloto João Vaz Bissagudo, que servia nas armadas portuguesas desde o tempo de D. João II, tendo comandado mesmo a que fora restaurar no Sanagal ou Senegal o régulo de Jolofo, Bemoi, que o piloto assassinara por suspeitá-lo de traição, um mapa antigo, no qual já figurava o nome do Brasil. Ora, é óbvio diante dessa documentação que o nome Brasil se aplicava, desde o meado do século XIV, a uma ilha ou terra do Atlântico, cuja posição variava, por outra razão que não a existência nela da madeira de tinturaria chamada pau-brasil, só encontrada e explorada após o descobrimento de Cabral. Tal razão somente poderia ser a lenda antiquíssima e persistente das terras felizes do Ocidente, vulgarizada entre todos os povos desde remotos tempos, as quais eram denominadas pelos celtas, irlandeses e bretões Hy Bresaio, Hy Bresaio ou O Brasil. As propriedades tintóricas da madeira que veio chamar-se com o tempo pau-brasil eram conhecidas de orientais e europeus muito antes do descobrimento do nosso país. Os árabes traziam-no para o Mediterrâneo de Ceilão e das Ilhas Malaias, com o nome de sapã ou sapang. A Europa o aplicava na tinturaria desde o século XII pelo menos, com os nomes de Brésil, Brasilali, Bresilce, Brachilis ou grana de Brasila, adulterações viciosas dos termos dados pelos comerciantes italianos a essa madeira oriental, Verzino, Berzino e Berzi. Para documentar isso, há velhas tarifas alfandegárias da França, da Espanha e da Itália, citadas nas
obras de Pegolotti e de Muratori. O grande Marco Polo, que fez a volta de todo o Oriente no século XIII, refere-se à existência e comércio do verzino ou Brasil em Sumatra, nas Ilhas Nicobar e em Ceilão. No século XV, em 1440, Giovanni Deusano dividia o pau de tinta oriental em 3 espécies: verzino coloni, o de Caulão, atualmente Colombo; em Ceilão, verzino ameri, o de Ameri ou Lambri; em Sumatra, verzino seni, o do Reino do Sião, vindo pela China. Quando se classificou cientificamente o verzino ou Brasil, deu-se-lhe, em honra do famoso médico do Papa, Cesalpino, a designação de Cesalpina, mas acompanhado do determinativo Sapan, referente à sua primitiva origem malaia. Provada a existência do conhecimento do pau-brasil séculos antes do achado da terra que teve afinal o mesmo nome, provada também a existência desse nome, designando, anteriormente ao descobrimento dos portugueses, uma ilha ou região no Atlântico para oeste, procuremos verificar de que maneira ele se fixou para sempre no nosso país. O erudito comentador do livro de viagens de Marco Polo, Henri Cordier, acha que foi a terra que deu o nome à Madeira e não o contrário, como vulgarmente se assolha. De fato, o encontro das curiosas formas que a palavra reveste nos antigos escritores italianos leva a crer que Brasil, através de Berzil e de outras transformações, é mera corrutela de Verzino, Berzino e Berzi. Os etimologistas, no entanto, sem atender a nenhum desses documentos de indubitável autenticidade, teimam em afirmar que Brasil vem de brasa, porque a madeira tintórica é de cor vermelha como a brasa. Para nós brasileiros o que em verdade interessa no caso é saber se, para o nosso querido país, seu nome veio desse pau cor de brasa ou daquela famosa ilha lendária, tida e havida pelos antigos povos como a terra da bem-aventurança, a terra da felicidade. Resumamos o assunto e o esclareçamos com uma dedução lógica: o mito das Ilhas Afortunadas, sob várias designações, veio dos egípcios e hindos, influenciou os poetas e os geógrafos gregos e latinos, penetrou na Idade Média nórdica e ocidental. Todos os povos europeus navegadores acreditaram que elas demoravam para o lado do ocidente, além dos mistérios do oceano e, cheias de sol, de abundância e de prazeres, ofereciam aos homens todas as delícias da vida. De acordo com Plínio, o Antigo, e Isidoro de Sevilha, essa concepção se aplicava às Ilhas Canárias, já conhecidas de fenícios e cartagineses, já denominadas afortunadas até pelos próprios geógrafos árabes. O conto lendário passou dessas ilhas para a Irlanda medieval, a Bretanha, a Noruega e a própria Islândia. No antigo idioma escandinavo, assegura o grande navegador e escritor Fridtjof Nansen, a denominação latina Insulae Fortunatae se transformou em Vindanditboda, Vinlândia, a boa. Depois que os normandos estiveram na América nos séculos X e XI, as notícias das terras que descobriram ao sudoeste da Groenlândia e a que deram aquele nome, se associaram às ideias míticas sobre as Ilhas dos Abençoados ou dos Bem-aventurados, sobre as terras ocidentais da eterna mocidade e da eterna felicidade. As lendas de São Brandão entre os irlandeses, gauleses e bretões aplicam-lhes os termos correspondentes dos dialetos celtas Hy-Bresaio, Hy-Bresaio e O Brasil. É este último que vai prevalecer na cartografia, desde 1350. Ora, a semelhança dele com o da madeira tintórica que os descobridores acharam no nosso país, quando fizeram lenha na margem do rio que desaguava na Baía Cabralha, tanto assim que, já em 1501, de Manuel dava a Fernando de Noronha, chefe de um consórcio ou sociedade comercial, o monopólio de seu comércio e extração na costa brasileira, gerou a corporificação de ambos num só, o de Brasil, que rapidamente substituiu o de Santa Cruz. Contra isso protestou, como voz clamando no deserto, o grande cronista e historiador João de Barros, atribuindo a mudança a artes do demônio contra o símbolo augusto da religião cristã. Tracemos agora um esquema da origem e formação do nome Brasil, para definitiva compreensão do assunto pelos leitores.